Bom dia, paz. Que alegria estar aqui novamente. Obrigada, pastora Joyce, pelo convite. E não vim sozinha, né? Está aí meu esposo comigo, a minha filha, a caçula e o futuro genro. O mais velho com a esposa estão, hoje ele estaria dando aula na EBD, então estão lá na igreja. Mas é uma alegria estar aqui nessa manhã para falar sobre esse assunto tão importante. E eu estava ali sentado, lembrando, meditando nesse tema, perdão. Quando cheguei aqui, vi uma parte daquele vídeo também muito importante. E todas as vezes que a gente olha para a palavra, a gente vê o cuidado e o carinho de Deus com a igreja, conosco. Porque hoje a gente está vivendo, em 2025, o tema central da população é saúde mental. Mas, na verdade, eu falo e vou repetir sempre, isso aqui é o best-seller em saúde mental. Se tem alguém que deixou para nós todas as orientações a respeito de saúde mental, é a palavra. Esse é o livro que mais fala de saúde mental. Eu não sei se vocês já, em algum momento, pensaram e fizeram um link entre santidade e saúde mental. Toda a proposta que ele traz de vida eterna, porque vamos pensar como igreja, mas o tema central é a nossa salvação em Cristo Jesus. Então imagine, toda essa palavra ela vai nos levar para uma eternidade, mas dentro dessa eternidade tem um propósito aqui na terra, ele nos deu a terra, né? A terra ele deu aos filhos dos homens. Para quem vive em santidade, vive uma vida de saúde mental. Isso é fato, igreja. Hoje Deus tem avançado e tem dado ao homem a capacidade, eu vou compartilhar um pouquinho com vocês, a capacidade que Deus tem dado ao homem de avançar na ciência e nas evidências científicas, nos exames, nas imagens, só para certificar tudo aquilo que está aqui. Tudo aquilo que ele já tinha nos dito, hoje a ciência tem avançado aí e tem dito, olha, faça assim porque isso vai trazer saúde mental. Eu falei, mas a Bíblia já tinha falado sobre isso. Olha, se você fizer assim, você vai ter saúde mental. Mas a palavra de Deus já tinha nos direcionado a isso. E para aquele que nunca errou, nunca pecou, a gente começa a conhecê-lo através dessa palavra em Gênesis, ele nos ensinando como lidar com o erro da humanidade. A primeira queda, o primeiro erro, ele então vai cobrir a nudez de Adão e Eva. Ele nos ensina a cobrir, a lidar com o erro do outro. Mas a gente só vai conseguir lidar com o erro dos outros. Nós, igreja, só vamos conseguir perdoar no dia que nós sentirmos o perdão. Enquanto eu não me sentir perdoada pelo céu, pelo Senhor, dificilmente eu vou conseguir liberar perdão para o outro. Porque quando eu sinto, quando eu de fato entendo, e eu sinto que eu fui perdoada pela minha humanidade, pela minha limitação, pelo pecado que eu trago, quando eu entendo isso e eu sinto isso em mim, eu passo a entender o outro. Quando eu compreendo o meu erro e o meu pecado, eu consigo compreender e entender o erro do meu irmão. Da mesma forma que fui perdoada, eu me movimento para que eu possa me compadecer do erro do meu irmão. E isso a gente vai ver no livro de Efésios. Então, queria que vocês abrissem aí o capítulo 4 do livro de Efésios, que é o tema dessa manhã. E eu quero ler alguns versículos com vocês. Vamos ali a partir do verso 25 de Efésios 4 e vamos ler até o verso 32. Amém? Efésios 4, 25. Isso, obrigada. Diz assim a palavra do Senhor. Eu queria que nós prestássemos atenção em todas as instruções que Paulo está dando à igreja, e isso serve para nós hoje. Olha o que ele diz.
pelo que deixai a mentira, falai a verdade cada um com o seu próximo, porque somos membros um dos outros. 26. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. 27. Não deis lugar ao diabo. 28. Aquele que furtava, não furte mais. Trabalhe antes, fazendo com as suas mãos o que é bom, para que tenha que repartir com o que tiver necessidade. 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Verso 30. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, na qual estáis selados para o dia da redenção. Verso 31. Toda amargura, ira, cólera, gritaria e blasfêmias e toda malícia seja tirada de entre vós. Verso 32. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Amém? Nós temos aqui instruções diretas, objetivas para a Igreja de Cristo. Eu quis começar aqui do 25, poderia ter lido do 17, mas a partir daqui do 25, ele já vai nos instruir a como se comportar. A gente vai precisar, para viver uma vida de perdão, de ser perdoado e perdoar, a gente vai precisar viver uma vida de verdade. Então, mentira é uma coisa que não vai poder fazer parte da nossa trajetória aqui na Terra. A gente vai precisar viver pela verdade, porque o Deus a quem servimos, ele é verdade, a excelência, a essência dele é verdade. Então, ele já começa dizendo, não mintais uns aos outros. Fale a verdade cada um com o seu próximo, porque somos membros um dos outros. Todas as vezes que eu saio da verdade, eu estou completamente comprometendo toda a minha essência em Cristo. Então, igreja que vai morar no céu, se for verdade, ok. Se for mentira, nós reprovaremos. Não fará parte da nossa vida cotidiana. Nós não negociaremos com a mentira. Nós não estaremos ali, brincando, conversando com mentira, com coisas que não são verdades. Essa é a primeira instrução que ele dá. Por que ele vai falar, não mentais uns aos outros? Primeiro, porque isso compromete a nossa eternidade. O céu que nós vamos viver é um céu de verdade, não é um céu de mentira. E a Bíblia traz de forma muito clara o autor, né? Se ele tem alguma coisa, é a mentira. O diabo, ele é o pai da mentira. Então, nós não temos nada, absolutamente nada com ele. Então, para nós que vamos, de fato, desejamos viver uma vida eterna, nós vamos precisar começar a viver uma vida de verdade. E eu queria dizer para você, tudo que é mentira na tua história, pensa na possibilidade de começar a se despedir hoje. Pensa na possibilidade de começar a jogar fora, a tirar da tua história tudo que é mentira. Por mais que a verdade pareça cara, ela vai ser verdade em qualquer lugar. E nós fomos convidados para isso. E aí vamos falar um pouquinho, só de um minuto de saúde mental? O nosso cérebro, ele também não dá conta de mentira. Tanto é que hoje vocês já devem ter visto programas aí de auditório que tem um detector de mentira. Sabe por quê? Porque isso compromete a nossa essência. E hoje já tem aparelhos que conseguem identificar o quanto o nosso organismo entra em estresse durante a mentira. Então, é só para você pensar no quanto a mentira, além de tirar a nossa eternidade, ainda compromete a nossa saúde mental, tá? Ela custa muito caro para o nosso cérebro. Muito caro para o nosso cérebro. Ela leva o nosso cérebro a um nível de estresse. Então, é só para a gente pensar que todas as orientações dessa palavra, elas nos remetem à eternidade, mas a uma vida abundante aqui nessa terra. Tem muitos cristãos que estão abrindo mão da vida abundante porque não querem obedecer a palavra.
ele segue dizendo, e aí o verso 26, eu daria só uma palestra única para ele. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha um sol sobre a vossa ira. Ontem pela manhã eu estava falando um pouquinho sobre emoções, sobre as 4, para um grupo de mães, que elas fazem parte. Deus, quando nos criou, nos fez com medo, alegria, tristeza e raiva, ok? Isso tudo é criação do Eterno sobre nós para uma função. Cada uma dessas emoções, das que são as primárias, elas têm um caminho para nós, para nos movimentar, para nos relacionar. Mas a gente precisa saber lidar com elas. A alegria ela é maravilhosa e a gente celebra muito na alegria, e a alegria é para celebrar, mas na alegria a gente não repensa, a gente não avalia, a gente só celebra. Emoção de alegria nos faz celebrar, sorrir. Não tem nenhum tipo de avaliação na alegria, ok? Ela é maravilhosa. A tristeza, não. A tristeza, ela nos para avaliar. E ela é muito importante, a gente precisa dessa tristeza para a gente fazer alguns recálculos na vida. Se a gente não sentir tristeza, a gente não recalcularia rotas, não repensaria e não faríamos mudanças. O medo, ele está aí para a gente, o medo natural que Deus nos deu para nos proteger. Se não tivéssemos medo, nós atravessaríamos ruas na frente de carros ou não saberíamos sequer lidar com altura ou algo que nos fizesse correr risco. Então, o medo é maravilhoso para nos preservar e nos proteger. A grande questão que a gente lida com o medo hoje é o medo patológico, quando ele paralisa. Mas esse não é o da essência. E nós temos a nossa querida raiva, que ela serve para nos colocar alguns freios em relação a algumas situações. E ela é muito benéfica, quando a gente sente essa indignação. Ok, mas ela tem um tempo muito curto para estar correndo no nosso sangue. Por isso que a Bíblia diz, irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Por quê? Porque não vai dar para ficar irado por mais de 24 horas. O tempo mínimo que você puder ficar com raiva, fique. E aí, quando a gente fala de saúde mental, a gente vai falar de quê? De um organismo que não dá conta da quantidade de cortisol que é liberada na raiva, que é o hormônio do estresse. Então, o cortisol liberado em altas doses na nossa corrente sanguínea por muito tempo, ele vai fazer um papel ali de um ácido corroendo ferro. Então, se torna algo ruim para nós. Nós não fomos feitos para conviver com raiva 24 horas. E qual outra coisa, Renata, que você poderia falar sobre a ira? Eu falaria sobre o poder que ela tem de desligar a nossa razão. Porque a ira, ela atua diretamente na área da amígdala do cérebro, que são as áreas das emoções. Então, essa área, que é a área primitiva do cérebro, ela não pode estar maior do que a área da razão, que é a área do pensamento. Então, todas as vezes que eu estou irado, logo eu não tenho oxigenação para pensar, para raciocinar. Então, como eu digo para os pacientes, a raiva desliga a razão. Por isso que papai disse para a gente não irar e não pecar. Porque se eu fico muito tempo irado, eu perco a razão, e crente sem razão peca. Porque ele esquece da palavra, ele esquece da direção, ele esquece do ensinamento, e aí ele põe os pés pelas mãos. Então, imaginem alguém viver completamente irado. Renata, mas eu não posso sentir raiva? Deve sentir, mas que você possa administrar ela e que ela seja muito curta, para que ela só traga os benefícios que precisa trazer para aquele momento. Mas não dá para termos períodos assim longos, não dá para ficar com raiva, não dá para dormir com raiva. Eu falaria aqui o dia inteiro sobre todos os danos que a emoção raiva traz para o organismo. O quanto que a raiva adoece o corpo, o quanto que a raiva traz consequências seríssimas para os nossos órgãos. Então, quanto mais raiva, mais doente. E aí papai então vai dizer, irai-vos e não pequeis.
Instruído por Paulo. Paulo, então, vai instruir a igreja. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não dá, o teu organismo e o meu não dá conta de ficar com esse nível de cortisol durante tanto tempo elevado na corrente sanguínea. Não vai dar para estar com os dentes trincados durante tanto tempo, porque para cada emoção tem uma reação no nosso corpo. Não vai dar para você ficar com a sua razão desligada por tanto tempo. Isso vai comprometer a sua vida aqui e a sua eternidade. Dependendo do nível de ira, você pode comprometer a sua vida inteira. Porque na hora da ira, a gente não pensa e pode fazer coisas que custem uma vida toda. Tanto que, quando a gente fala para casais, a gente sempre lembra, não briga na hora da raiva, não. Sai fora, vai dar uma volta, Tom. Porque na hora da raiva, você fala o que você não quer falar. Você faz o que você não quer fazer. Porque como a raiva desliga a razão, você não pensa no que você fala. E aí, depois que fala, falou. E é interessante que, na sequência, olha só o que o texto vai dizer. Porque quem não consegue se dominar, um homem que não tem autocontrole, o próximo passo dele é dar lugar para o diabo. O não des lugar ao diabo na sequência não está aqui solto. Quem não consegue se controlar, quem não tem autocontrole, vai viver dando lugar para o diabo. Isso é muito claro. Então ele vai dizer, irai-vos e não pequeis, arrumem a ira dentro de vocês, controlem a ira, tenham controle sobre isso, porque se vocês não controlarem a ira, vocês vão dar lugar ao diabo. Então isso é muito sério. Imaginem um crente que mente, imaginem um crente que não consegue se controlar, por consequência, vive dando lugar para o diabo. Como é que fica a vida desse crente? Como é que fica essa história? Como é que fica essa família? Como é que fica esse casamento? Como é que fica tudo que diz respeito a esse crente? Ele segue dizendo, aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha que repartir com o que tiver necessidade. Ele começa a falar de algo que eu considero muito sério e muito importante, que é você pegar algo que não é seu, fazer uso de algo que não é seu, é você começar a recalcular a rota em tudo aquilo que é desordem na tua casa, desordem na tua história, desordem na tua família, é que você realmente entenda que você só vai ter aquilo que é seu e que você esteja satisfeito com aquilo que o Senhor tem te dado e não queira nada além, a não ser que seja com as tuas próprias mãos. Ele vem trazendo um olhar para que a gente possa, de fato, ter uma nova forma de se apresentar, de lidar com as situações, de lidar com as coisas e realmente ter um sentimento de satisfação. Porque se eu quiser alguma coisa, que Deus me dê graça para que eu busque com as minhas mãos. Ele me autorresponsabiliza por aquilo que eu desejo. E ele segue dizendo, olha, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, só a que for para promover edificação. Imaginem isso, porque se eu já consigo ter autocontrole, se eu já consigo desligar, não deixar a raiva desligar a minha razão, e eu já estou entendendo que a minha vida não foi feita, eu não nasci para dar lugar para o diabo, eu vou precisar entender, igreja, que tudo o que eu disser vai ter um peso. E a minha boca vai ser para promover vida. Não é assim que o escritor de Provérbios fala? Que o poder da morte e da vida estão E como meu sogro sempre dizia, como maçãs de ouro em salvas de prata, é a palavra dita a seu tempo. Muito bom quando a gente entende o que falar e quando falar. Tiago vai nos instruir, o homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Quando a gente entende o que é a nossa boca e o que ela pode promover e o que ela pode trazer, as coisas começam a mudar à nossa volta. E ainda vou dizer para vocês, indo para a saúde mental, que o nosso cérebro, ele fica ouvindo o que você fala. Você sabia? O seu cérebro escuta.
E dependendo do que você fala, as suas células, né, elas se dobram ou elas se levantam. Dependendo do que sai da sua boca, você trabalha o sistema imune do teu corpo, a defesa. Se você é alguém que murmura o dia inteiro, que reclama o dia inteiro, possivelmente você tem um sistema imune muito comprometido. Por quê? Porque nós somos únicos, igreja. A gente não separa, nós somos únicos. Eu gosto quando Paulo fala à igreja em Tessalônica e vai dizer que todo o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados plenamente irrepreensíveis até a vinda de Jesus. Não se separa, a gente não separa. Não tem como alguém ser espiritualmente maduro se for emocionalmente doente. Não separa. Então, a gente precisa ter a responsabilidade no que sai da nossa boca. Profetiza. Abre a tua boca para profetizar. Ainda que você tenha alguma angústia, alguma preocupação, alguma questão, não verbaliza isso. O que você precisa verbalizar são as bênçãos do Senhor. Você não tem nada para falar, você está muito chateada, pega um salmo e lê em voz alta. Você está angustiado, você está depressivo, você está triste, vai lá, pega a Bíblia e começa a ler. Vai pela casa lendo. Você está angustiado, está triste, canta. Porque o teu cérebro fica super feliz quando você canta. Canta, abre a tua boca e começa a louvar, porque foi para isso que fomos feitos. Fomos feitos para o louvor da sua glória. Todas essas instruções estão nessa palavra. Ele nos instrui a todo tempo. Cante louvores ao Senhor. Nós não fomos chamados para viver por vista, nós fomos chamados para viver por fé. Não é o que estamos vendo, é no que cremos. No Deus que cuida de nós, que vai além, que faz infinitamente mais do que pedimos e pensamos, segundo o poder que opera em nós. Do Deus que não se viu e não se ouviu, um Deus como o nosso, que trabalha para aqueles que nele esperam. É esse o Senhor quem diz para nós: os meus pensamentos a vosso respeito são muito maiores, são pensamentos de paz e não de mal, para te dar o fim que você deseja. E eu amo quando Paulo fala sobre ele e diz: ó, profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência, quem conheceu a mente do Senhor, quem foi o seu conselheiro, quem deu primeiro para que ele desse? Ah, Senhor, quem é que pode falar sobre o Senhor? Quem são? Quão inescrutáveis são os seus caminhos, quão insondáveis os seus juízos. É esse o Senhor quem servimos. E Ele nos convida todos os dias a viver dessa forma. Não tem como, preste atenção, se você começar a falar, a cantar e a trazer à tua memória o que te dá esperança, não tem como você perecer. Não tem. Mas a gente vai precisar entender o que sai da nossa boca. Será que hoje é manhã do Senhor recalcular aquilo que falamos, nos ensinar a recalcular aquilo que falamos? Será que hoje o Senhor nessa manhã está nos convidando a mudar as nossas palavras? Profetiza, adora, anuncia as boas novas. Deixa eu dizer uma coisa, abre aspas, igreja. Eu tenho dito isso sempre que é possível, tanto para quem está comigo como para os meus pacientes. Cuidado onde você põe os teus olhos e os teus ouvidos, porque nós temos sido bombardeados com más notícias. O nosso cérebro não dá conta de lidar 24 horas com más notícias. E o nosso Deus nos chamou a dar boas notícias. Então, cuidado o tempo que você fica em frente a uma televisão vendo tragédia. Cuidado com o tempo que você fica perdendo, ouvindo só histórias de morte e destruição. Nós não damos conta disso. Nós lamentamos, nós oramos, nós intercedemos, mas se nós estamos vivos, o Senhor está contando conosco para anunciar vida e não morte. Então, muito cuidado. Cuidado com o ambiente que você fica.
Esse ambiente é cercado por quê? Por louvor, por adoração, por alegria, por paz? Ou é um ambiente cercado de forma caótica? O Senhor tem nos chamado para propagar a vida. A gente não pode esquecer disso. Ele deixou muito claro em João, ele disse, eu vim para que vocês tenham vida, e vida abundante. É para isso que ele veio. Todos os dias, o Senhor está esperando que eu e você façamos valer a pena o sacrifício da cruz. Ele morreu para que eu vivesse. Ele morreu para que você vivesse, Joyce. Ele morreu para que nós vivêssemos. Então, que isso seja uma verdade vivida por nós, Igreja de Cristo. Porque essa será a nossa diferença daqueles que não servem. Porque nós vamos estar vivendo o mesmo cenário aparente, mas eles vão olhar e dizer assim, mas poxa, mas por que você não fica como eu fico? Por que você não se sente como eu me sinto? Por que a gente passa pelas mesmas situações e você não reage dessa forma? Porque eu tenho a vida. Porque se não fosse o Senhor, nós tínhamos perecido. Se não fosse o Senhor, nós tínhamos sucumbido, mas a diferença é que nós temos Ele. Então, todas as vezes que depender de nós para abrir a nossa boca, no meio das nossas guerras, das nossas lutas, das nossas tribulações, que saiam palavras de edificação. Se você, por acaso, traz um hábito da murmuração, traz um hábito do ó céus, ó vida, do questionamento, pense na possibilidade de mudar a sua fala. Peça isso ao Senhor em oração. Deus, muda a minha forma de se expressar, muda a minha forma de falar. Coloca, Senhor Deus, um cântico novo nos meus lábios, para que não só edifique a minha vida, mas aqueles que me ouvem, que eu possa ser uma voz, para que aquelas pessoas que me ouvem possam saber de Ti. Então, que não saia da nossa boca nenhuma palavra torpe. Eu não ia precisar entrar no fato de que crente não fala palavrão aqui, porque os crentes sabem, né? Não precisa lembrar para eles. Isso é uma coisa que a gente não precisa falar. Sabe por quê? A nossa linguagem, ela tem que ser sã e irrepreensível. Então, muito cuidado com o que sai da nossa boca. Muito cuidado com o que você fala na hora da ira. Muito cuidado, porque nesse momento da ira, se você não tiver autocontrole, você peca, e quando você peca, você dá lugar para o diabo. Você percebe que ele vem numa instrução, versículo por versículo, e aí então ele vai dizer, e não entristeçais o Espírito de Deus, na qual fostes selados para o dia da redenção. Ai, que lindo, essa oportunidade de nós alegrarmos o Espírito Santo e não entristecermos. Não entristeçais o Espírito, porque ele se entristece. Queria dizer para vocês que o Espírito Santo, ele é uma pessoa, ele sente ciúmes, ele se entristece, mas ele também intercede por nós com gemidos inexprimíveis sobre as nossas causas. Então, se você queria saber se é possível entristecer o Espírito Santo, eu queria te dizer nessa manhã que sim. E que a gente possa todas as manhãs pedir, Senhor, não me deixa entristecer o Teu Espírito. Não me deixa, Senhor, falar nada que entristeça o Teu Espírito. Porque eu fui chamada, eu fui selada e marcada para a redenção. Ele segue dizendo, nos últimos 2 versículos, que toda amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmias e toda malícia seja tirada de entre vós. Igreja, não tem nada mais adoecedor do que a amargura. Não tem. Não tem nada mais adoecedor do que estar e viver irado. O nosso organismo vai se debilitando aos poucos. Quando ele fala da cólera, ele chega a comparar a um animal feroz. Imagine um cristão, né? Um pequeno Cristo na terra, as ovelhas mudas sendo levadas para o matadouro. Não consigo combinar uma ovelhinha muda com um animal feroz. E é isso que ele está dizendo. Nós não podemos nos comportar ferozmente. Então, se em algum momento você se vê se comportando como um animal feroz, que hoje isso seja tirado de você.
Que isso não faça parte da sua rotina, que você não seja identificado como um animal feroz. E ele diz, toda gritaria, porque tudo isso aqui se resume num alto nível de estresse absurdo, aonde a nossa saúde mental se vai. Não existe saúde mental no mesmo ambiente do estresse. Ou existe saúde mental, ou vai existir doença mental. Mas não vamos conseguir colocá-las juntas. E aí, então, no verso 32, ele diz, antes, sede uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Cristo vos perdoou. Quando ele fala, sede uns para com os outros benignos, uma dos sinônimos é ser humano. Irmãos, nós somos humanos. Nós erramos. Ah, mas fulano fez. Mas a gente também. A gente não é a florzinha de Jesus. A gente não é essa graciosidade toda. É porque nós temos dificuldade de se olhar no espelho. A gente tem dificuldade de buscar autoconhecimento. A gente tem dificuldade de buscar autoconsciência. Quando Paulo institui nascer, ele fala assim, examine-se, pois o homem é a si mesmo. Vocês imaginem, para fazer parte do corpo de Cristo, a gente vai precisar olhar para a gente. E olhar por completo. Então, quando ele diz, sede benignos, sede humanos, se humanizem. Entendam que, da mesma forma que você tem dificuldade em umas áreas, o irmão tem dificuldade em outras. E eu vou dizer uma frase para vocês que ela é real, irmãos, real. São anos clinicando, são inúmeros atendimentos, e eu posso dizer para vocês, nenhum de nós que está aqui, nenhum, a não ser o céu, sabe da dor que cada um traz. Ninguém. É possível até que entre cônjuges nunca tenha se desnudado emocionalmente para falar de uma dor emocional. Então, ninguém sabe a dor do outro, ninguém. O máximo que a gente consegue num lindo e longo processo terapêutico é conhecer a nossa. Mas a gente não sabe a dor que o outro traz. Então, quando a Bíblia fala, sede benignos, sede misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, é porque aquela pessoa mais difícil é a pessoa que tem mais dor. Os comportamentos mais difíceis de lidar são os comportamentos que escondem uma dor maior. Nós não conhecemos a história do outro. Na verdade, a gente acaba se apresentando para a sociedade, para a vida, nas nossas máscaras. Nós não nos desnudamos. E eu não estou dizendo que tenha que se desnudar. Se preserve. Mas deixa eu dizer uma coisa, quando o assunto é lidar com o outro, tem misericórdia. Quanto mais agressivo, quanto mais enfrentamento, mais dor tem ali. Quanto mais necessidade de existir, mais dor tem ali. Quanto mais reclamação, mais dor tem ali. Quanto mais insatisfação, mais dor tem ali. Nós não sabemos a história dessa menina e desse menino. Nós não sabemos o que esse indivíduo passou na sua estrutura, na formação da sua estrutura neural. Mas o que eu posso fazer é ser benigna, é ser humana. Quando ele fala de benigno, ele fala, sejam humanos com os outros. E quando ele fala de ser benigno, ele fala, sejam sãos. Olha onde vai a palavra benigno, sejam sãos. Tenham sanidade. Se o outro não tem sanidade, mantenha a sua sanidade. Sejam sãos, sejam gentis. A gente só dá o que tem, isso é real. Se a gente tem Jesus, a gente precisa dar Jesus para as pessoas. Se a gente foi batizado no amor dele, a gente vai precisar exalar esse bom perfume. Esse bom perfume precisa ser sentido pelas pessoas. As pessoas vão precisar sentir. Renata, mas é muito difícil lidar com fulano. Imagino. É muito difícil lidar com ciclano. Imagino. E todas as vezes que o assunto é relacionamento, e a Bíblia ela é número 1 nesse assunto, desde o começo, se você quiser um livro que fale sobre relacionamento, vocês leiam Bíblia.
Todas as vezes que essa palavra fala da relação com o outro, sempre com esse tom, com essa direção. Ame, perdoe, caminhe mais uma milha, dê a capa, dê a túnica. Por quê? Porque as nossas diferenças não vão poder nos afastar no ponto de nós nos odiarmos, de nós não nos perdoarmos. Porque se eu não perdoo, logo eu não sou perdoada. Então, olha onde isso vai. Renata, então, como lida com pessoas difíceis? Eu tenho compaixão. Guardem essa palavra compaixão. Se você nunca pensou em exercer esse sentimento, comece hoje. Todo cristão genuíno precisa ser marcado por compaixão. Por quê? Porque quando eu sinto compaixão, eu me proponho a entender um pouco ou tentar identificar que existe uma dor do outro lado. Eu vou entender que existe uma dor, eu vou me proteger, ou me predispor a perdoar e também, no mesmo momento, vou me proteger. É isso. Porque aí todo mundo pergunta, como é que lida com narcisista? Como é que lida com não sei o quê? Que agora os narcisistas não, como é que lida com bordo? Todas as vezes que eu carrego no meu coração um sentimento de compaixão por qualquer pessoa, eu vou poder amar, perdoar e vou saber o limite que eu vou dar ao outro para me machucar. Eu amo a todos, eu tenho compaixão de todos, mas eu sei até onde eu estabeleço um limite, até onde o outro vai, para que eu possa me proteger e continuar amando o outro. Mas eu não posso deixar de amar. Eu não vou poder deixar de sentir compaixão. Porque quando eu não sinto compaixão do meu irmão, e eu termino aqui, irmãos, eu corro um risco muito grande e perigoso demais. Eu fico maior que ele. Todas as vezes que eu tenho a sensação de que eu sou maior, eu corro um risco do orgulho. E esse lugar pode me levar para minha condenação eterna. Que a gente tome muito cuidado com isso. Todas as vezes que nós olharmos para alguém que seja muito difícil de lidar, que tenha muitas questões, que o primeiro sentimento que marque o nosso coração como crentes nascidos em Jesus seja a compaixão. Para que a gente entenda que aquela pessoa tão difícil, ela tem uma dor que ela ainda não conseguiu resolver. E que o que eu posso fazer é orar por ela e sentir compaixão, e tudo que eu puder fazer para ajudar, eu vou fazer. Aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Que Deus nos abençoe grandemente nessa manhã e que a gente possa perdoar e seguir sentindo o grande e eterno perdão do Senhor sobre as nossas vidas. Amém? Deus abençoe a igreja.